Ben não desistirá de pôr Theo atrás das grades em Vai na Fé, mesmo após o Crápula ser inocentado no processo de estupro. O advogado chegará a ponto de selar uma aliança com Orfeu para provar o contrabando cometido com o aval do ex-melhor amigo. Ele sequer guardará segredo sobre isso. O mocinho abrirá o bico sobre seus planos na primeira vez que trombar com o empresário na novela das 7 da Globo. O engravatado se empolgará após receber uma resposta malcriada do empresário, que se revoltará por ter sido chamado de criminoso. O ex-marido de Clara afirmará que a palavra do bacharel em direito não vale nada, uma vez que ele não tem provas do que está dizendo. Bem, então, evocará a memória do bandidão de Piedade e detalhará todo o seu plano. O Orfeu me procurou. Ele tem muita coisa para contar, cravará. O personagem de Emílio Dantas tremerá de pavor diante da ameaça. Ainda assim, argumentará que o ex-sócio não tem prova contra ele. O namorado de Sol dará uma risada debochada. Se eu topar ajudar, ele me passa celulares, mensagens, tudo. É tentador. Quer ver o que ele me mandou agora há pouco? Perguntará o mocinho, que mostrará um print no celular. O pai de Rafa fará de tudo para não demonstrar medo, mas sairá da sala do ex-amigo completamente sem chão. O tiro dele terá saído pela culatra, afinal. Theo fará a visita num esforço de reconciliação, pedindo a companhia do advogado numa premiação. Mas os dois começarão a discutir, e o bafafá logo tomará consequências inesperadas. O novo advogado de Theo se mostra rapidamente a alma gêmea do bandido, compartilhando do mesmo perfil tóxico e abusivo do vilão. Theo já estava sendo muito bem representado por Lumiar em Vai na Fé, mas a defesa do bandido fica ainda mais implacável nos próximos capítulos, quando Ricardo assume integralmente os casos. Frio, calculista e, acima de tudo, tão corrompido quanto seu cliente, o feroz advogado está prestes a mostrar aos espectadores da novela das 7 que é o par perfeito de Theo, sobretudo após ameaçar Vanessa com um vídeo criminoso. O plano de Ricardo é simples e cruel na medida certa, afinal ele basicamente convoca Vanessa para uma conversa sobre o caso, mas aproveita a ocasião para gravar um vídeo do bate-papo. Até aí, tudo bem, pois ele poderia utilizar o material apenas para análise interna, mas é claro que ele não vai se resumir a isso. Pouco antes, Ben perde um importante debate diante do juiz. Sanguinário, o advogado cria uma edição forjada da entrevista para comprometer o depoimento de Vanessa. Quando a versão mentirosa fica pronta, ele se encontra novamente com a vítima de Theo e mostra o conteúdo com um sorriso debochado no rosto, como quem diz, é melhor você aceitar tudo o que eu disser. Theo e Ricardo formam, infelizmente, uma dupla indestrutível nesta fase da novela das 7. Não à toa, o vilão conseguirá escapar ileso do processo judicial, gerando um sentimento profundamente amargo em um período de grande torcida pela vitória do bem. Assim como na vida real, a impunidade ficará escancarada em Vai na Fé. Enquanto um grande time se esforça para obter justiça contra Theo dentro dos limites da lei, Kate tenta se vingar do canalha com um plano absurdo. A impulsividade de uma jovem indignada pode simbolizar um desastre generalizado nos próximos capítulos de Vai na Fé. Depois de um longo período sem grandes ações efetivas contra Theo, Kate até dá sinais de lógica ao afirmar que pretende se vingar, mas ela decide pular o caminho da legalidade e combina com Rafa um dos piores planos já vistos em todo o folhetim. Em breve, a jovem convence o namorado a forjar o próprio sequestro, na esperança de extorquir um bom dinheiro do cafajeste. Sem pensar nos fatores mais óbvios, Kate ignora o fato de que Theo pode formar um time com bandidos declarados e policiais corruptos para averiguar a situação do filho, e não vai levar muito tempo para a ideia do sequestro virar contra sua criadora. Rafa se empolga para ajudar a parceira, principalmente porque os dois terão acabado de reatar o namoro e estarão com um exagerado senso de segurança, talvez na pior hora possível. Sem dificuldades, Theo conseguirá localizar o paradeiro de Rafa após o suposto sequestro, e os policiais à paisana convocados para a busca não têm pena de agir com violência, motivo pelo qual um outro personagem pode sofrer graves consequências. Hugo se oferece para ficar no apoio durante a execução do falso sequestro, mas ele não consegue agir com rapidez para escapar dos agentes bancados por Theo. O resultado pode ser catastrófico, com direito a uma internação de emergência capaz de colocar o desenhista entre a vida e a morte. Nem os filhos de Theo vão se safar dos planos macabros dele em Vai na Fé.
O bandido chegará a ponto de envenenar bebidas nos copos de Rafa e Jennifer para se vingar de uma traição cometida pelos dois. Os irmãos vão se aproximar do pai para tentar arrancar provas dos crimes dele, mas o crápula descobrirá a verdade e se revoltará na novela das 7 da Globo. Os dois tomarão a medida arriscada depois que o vilão for inocentado no processo por abuso sexual. Eles perceberão que a única chance de mandar o empresário para a cadeia seria fazê-lo ser condenado por contrabando, afinal, ele já está respondendo a um processo sobre isso, assim como Orfeu. O problema será encontrar provas de que Theo estava diretamente envolvido no crime. O namorado de Kate tomará a iniciativa. Ele engolirá o orgulho e se aproximará do pai, principalmente depois de Clara viajar para São Paulo. Em determinado momento, o rapaz voltará a morar com o Theo. Jennifer se juntará a eles logo na sequência, para desespero e confusão de Sol. Pai e filhos conviverão tranquilamente a princípio, e Theo realmente achará que os jovens começaram a amá-lo. Um dia, porém, ele ouvirá uma conversa dos dois e descobrirá que tudo se trata de um plano. O empresário manterá a postura e se fingirá de sonso até ter uma oportunidade para atacar. Ele ainda tratará os filhos com carinho excessivo, assustando-os. Certa noite, o maldoso levará Jennifer e Rafa para jantar fora. O comportamento dele causará estranhamento, e os irmãos só esperarão o pai virar as costas para fofocarem. Eu ainda não engoli esse Theo cheio de amor pelos filhos. Ele está armando alguma coisa, dirá o personagem de Caio Manhente. Mas aqui ele não vai fazer nada. Lugar público, cheio de gente influente. Amanhã, quando o Theo for trabalhar, a gente vai embora daquele apartamento, responderá a Jennifer. Mal saberão eles que o cínico já estará agindo. Em vez de se dirigir ao banheiro, Theo se apoiará no balcão da cozinha e pingará um líquido misterioso na salada que será servida aos filhos. Os jovens sairão do restaurante tranquilos, mas vão piorar no decorrer da madrugada. Eles acordarão passando muito mal e sentindo fortes dores. Theo os levará ao hospital, onde eles serão internados e medicados. Nada de graça e paz para Sol em Vai na Fé. Pelo contrário, ela assumirá todos os sentimentos contrários a esses ao descobrir que Jennifer foi parar no hospital após passar um período sob os cuidados de Theo. A dançarina confrontará o empresário, que ainda terá a audácia de debochar do estupro que cometeu contra ela. Furiosa, a evangélica o esmurrará sem dó. O barraco acontecerá em pleno hospital, para onde a estudante de direito terá sido transferida sob suspeita de intoxicação alimentar. Rafa terá recebido o mesmo diagnóstico, embora eles não tenham ingerido nada de estranho nos últimos dias. A verdade é que Theo terá envenenado os próprios filhos. O crápula tomará atitude após descobrir que os dois estavam mancomunados contra ele. Jennifer terá elaborado um plano logo depois de o bandido ser inocentado no processo de estupro. A mocinha e Rafa fingirão se aproximar do pai para tentar encontrar provas das irregularidades da empresa. Com isso, assegurarão que ele seja condenado no caso de contrabando. O problema é que Theo ouvirá uma conversa deles e descobrirá tudo. Sonso, ele ainda convidará os filhos para um jantar chique e fingirá ser um pai carinhoso. Na primeira oportunidade, contudo, o maldoso pingará uma substância esquisita na comida dos dois. Eles passarão muito mal e irão para o hospital na mesma noite. Sol receberá um alerta e correrá até o local. Ela terá um piripaque ao encontrar o abusador lá. Se eu souber que você encostou um dedo na Jenny ou no Rafa, eu mato você. Entendeu? Eu mato, gritará a ex-princesinha do baile, fora de si. Te acalma, o médico falou que foi uma intoxicação alimentar. Eles comeram uma coisa estragada e passaram mal. Sabem que eu não tenho como ser o responsável. Só você que enche a cara e acha que a culpa é dos outros, alfinetará o bandido. A personagem de Sharon Menezes terá um ataque de ódio. Ela meterá a mão na cara dele na mesma hora, e seguranças precisarão contê-la para evitar um barraco maior. Mas nem isso fará com que ela cale a boca. Seu canalha, abusador, gritará a dançarina, enquanto será escoltada para fora do hospital. Nos próximos capítulos de Vai na Fé, para o desespero das vítimas e dos espectadores, a decisão do juiz será favorável a Theo. Há tempos,
Os amantes de teledramaturgia não ficavam tão perplexos com a realidade caótica de um vilão, mas Emílio Dantas mergulhou de cabeça na complexidade de Theo para apresentar um personagem inteiramente baseado na vida fora da tela. Os próximos capítulos de Vai na Fé mostrarão o canalha saindo vitorioso do processo judicial encabeçado por Ben. O doloroso retrato da sociedade é um toque genial e, ao mesmo tempo, perturbador, afinal é exatamente o que milhões de vítimas de abuso enfrentam em suas rotinas. Sol vai ter que se contentar com mais um episódio lamentável, mas ainda terá um pingo de esperança em torno da carreira musical. O problema? Theo também vai tentar arruinar isso. Com o auxílio peculiar de Erika, que utiliza a internet para ampliar a rede de difamação contra Sol, e de seu novo advogado, Ricardo, Theo manipula completamente a decisão do juiz e consegue contar com a sorte em momentos importantíssimos. A exemplo de quando Clara simplesmente surta após um confronto com Helena e é dispensada do caso pelo juiz, sem prestar depoimento. O toque final para garantir a vitória de Theo será a participação de Neide como testemunho. Ela não terá pena de acabar com a reputação de Sol e também aproveita algumas brechas deixadas propositalmente por Ricardo para rasgar elogios à índole de Theo, apontado como um suposto pai amoroso em busca de redenção. O juiz acredita na baboseira e deixa todos com cara de derrota após anunciar seu veredicto. Depois da morte de Dora, Lumiar vai decidir largar a carreira e ir para fora do país em Vai na Fé. Desiludida por ter sido enganada por Theo, a advogada ainda vai sugerir que Lui viaje com ela. Ao saber da ideia da ex-mulher, Ben vai ser pego de surpresa. Quem disse que eu não posso querer jogar tudo pro alto também? Talvez eu queira fazer um ano sabático, anunciará. Lumiar contará ao ex-marido sua intenção de sair do país no capítulo do dia 21 da novela das 7 da Globo. Hoje, eu entendo você. Querer mudar de vida, voltar pro início. Olha pra mim. Me apaixonei por um abusador. Defendi ele no tribunal. Abandonei meus alunos. Perdi minha mãe. Não sobrou nada, dirá ela. Para quem não lembra, o casamento de Lumiar e Ben começou a sofrer um abalo quando a loira revelou ao então marido que nunca quis tirar um ano sabático com ele como planejavam há anos. Confesso que não imagino você num trailer apertado sacolejando por aí, falará Ben. Nem eu. Meu ano sabático seria em bons hotéis. Na Toscana, de preferência, brincará Lumiar. Já em conversa com Lui, Lumiar se mostrará bem apaixonadinha. O cantor falará que não quer que a relação deles acabe. Eu só vou ficar no Rio por pouco tempo, resolvendo as coisas para poder viajar, falará a personagem de Carolina Dickman. E se eu te pedisse para não viajar, perguntará o músico. E se eu te pedisse para ir comigo, vai sugerir a loira. No capítulo entregue ao elenco, a autora escreveu que Lui estará agitado com a proposta e Lumiar surpresa com a própria impulsividade. Mas agora? Eu quero voltar para minha carreira. Cantar, subir no palco, dirá ele. E eu não sei se posso voltar a fazer as mesmas coisas que eu fazia. Nem a ser quem eu era, responderá a advogada. Theo dará mais uma demonstração de seu comportamento doentio ao invadir a casa de Lumiar. O comportamento de Theo já trouxe problemas para diversos personagens de Vai na Fé, mas as consequências chegarão muito em breve. Sol e Ben irão flagrar o bandido invadindo a casa de Lumiar durante os próximos capítulos da novela das 7. Não é de agora que Theo toma atitudes que são problemáticas até mesmo para ele, se rendendo aos seus impulsos. O canalha ainda irá ultrapassar os limites ao se aproveitar da ausência de Lumiar para invadir a sua casa, mostrando que não se importa com mais nada além das próprias ambições. Acontece que o momento da invasão irá coincidir com a chegada de Sol e Ben na casa de Lumiar para resolver alguns assuntos importantes. O flagra será chocante para ambas as partes, mas Theo ainda conseguirá inventar uma desculpa para se safar dessa situação complicada, já que não possui mais nenhum relacionamento com a advogada. Apesar de Theo parecer encrencado com a justiça, as coisas não sairão da forma como os heróis da trama planejam, já que o canalha conseguirá se safar da prisão sem nenhum tipo de punição graças à defesa impecável de Ricardo. A frustração de Sol será imensa, mas ainda haverá esperança para que o bandido sofra com as consequências dos seus crimes ao longo dos anos. Jennifer vai perder a cabeça com Theo em Vai na Fé. Revoltada com a absolvição do pai biológico no processo do estupro de Janaína,
Ela invadirá um restaurante chique onde ele estará comemorando sua vitória e partirá para cima do ricaço. Theo ameaçará processar a filha, que o chamará de maníaco sexual. Como vocês conseguem comer caviar e beber champanhe sabendo que tem um abusador de mulheres entre vocês? Gritará a Jennifer. O escândalo acontecerá no capítulo da novela das 7 da Globo previsto para ir ao ar em 12 de julho. A personagem de Bela Campos não aceitará o veredito do juiz e decidirá fazer justiça com as próprias mãos. Ela descobrirá que Theo está comemorando a decisão em um restaurante fino e invadirá o local fazendo um tremendo barraco. Você pode tomar o vinho mais caro que tem que vai continuar sendo um sujeito imundo. Um abusador de mulheres, gritará. Um segurança ameaçará expulsar a jovem de lá e Theo não deixará, dizendo que a filha está um pouco nervosa. Não me chama de filha, seu maníaco sexual. Theo não gostará do xingamento e perguntará a Ricardo se ele pode processar a filha por calúnia. Hoje não houve justiça. Pelo contrário. Foi o dia mais injusto que eu já vivi, dirá ela. O bandido debochará, é revoltante. Eu pago uma fortuna de mensalidade pro ICAIS e a minha filha, que estuda direito, sai por aí dizendo que a justiça é injusta. Irritado, Theo ligará para Sol enquanto Jennifer continuará o seu discurso. Ele, como um branco asqueroso, só abusava de mulheres pretas. Porque ele se acha superior. É esse homem que tá aqui, comendo lagosta. O vilão estenderá o telefone para a dançarina falar com a filha, mas ela se recusará a atender. Diz pra ela que eu já tô indo. Disse tudo o que eu tinha para dizer, falará Jenny, que sairá andando. Ah, que pena, acabou o showzinho. Nem deu tempo de você ver, falará ele, cínico, a Sol.